10h09. Olha, a conservação dos oceanos é um dos desafios mais urgentes do nosso tempo. Com o aumento dos impactos ambientais, da poluição e das mudanças climáticas, a vida marinha está cada vez mais ameaçada. E entre as principais vítimas estão espécies como tartarugas marinhas, tubarões e raias. Entender o comportamento dessas espécies, a saúde dos ecossistemas e os riscos a que estão expostos é fundamental para desenvolver políticas de proteção e recuperação da biodiversidade marinha. E é exatamente esse o trabalho da nossa entrevistada de hoje, a Camila Domit, coordenadora técnica das ações com tartarugas marinhas do programa Rebimar e do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR. Ela é uma das referências nacionais da pesquisa marinha e lidera estudos que unem ciência, gestão e sociedade na defesa dos nossos mares. Oi, Camila, muito bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Muito bom falar com vocês. Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes. Camila, para quem não está nos acompanhando pela live, nos conte onde é que você está e de onde você fala, né? Justamente eu acredito que seguindo um trabalho de pesquisa nessa ida a campo ou ida ao mar, melhor dizendo. É isso mesmo, eu tô aqui na Ilha das Peças, né, uma região super importante do nosso litoral do Paraná, parte do Parque Nacional do Superagui e uma das regiões elencadas pela Unesco já desde 1999 como Patrimônio da Humanidade, né? Então uma região bem importante aqui para a conservação da biodiversidade e para a manutenção, na verdade, de toda a qualidade ambiental do nosso litoral. O que eu queria te perguntar é por que as tartarugas verdes, né, são tão importantes nesse monitoramento do mar, do nosso litoral? O que elas conseguem nos indicar e trazer para recado nessa pesquisa que vocês estão fazendo? Bom, as tartarugas marinhas, elas são sentinelas ambientais, então elas conseguem nos mostrar como é que está a qualidade do ambiente, como é que é a saúde dos ambientes, né, por meio da sua saúde, por meio das suas relações populacionais. Então, quando a gente tem tartarugas marinhas utilizando determinadas regiões, a gente já tem um sinal de que existe alimento para esses animais, que existe uma ciclagem de nutrientes, que existe uma certa qualidade naquele ambiente. Mas a gente precisa ir um pouquinho mais além e entender como é que está a saúde delas, que tipo de alimento elas estão consumindo, para que a gente tenha realmente um resultado significativo em ecossistêmicos, né? Então, a gente está aí com as imagens, a gente vem realizando o nosso trabalho de avaliação de saúde de tartarugas verdes aqui do litoral do Paraná. Até esse animal que está passando aí na tela, com o olhinho dele já tem um machucadinho ali, um herpes, né? Uma doença que tem relação com a contaminação do ambiente. Então é bem importante esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, porque a gente consegue, a partir das tartarugas marinhas, longo prazo, ter várias informações no nosso litoral em termos de saúde ecossistêmica. Entendi. E o que eu queria te perguntar, o que esse estudo ele já apresentou, né? Tem revelado sobre a saúde desses animais. Muito na época se falou sobre a questão do plástico que vai nos oceanos, que isso acaba servindo como alimento para esses animais, né? Ou seja, é um péssimo hábito que a gente tem com relação a essa questão da reciclagem ou do descarte incorreto. Mas o que esse estudo já revelou com relação à saúde dos animais? Bom, numa parceria entre a Universidade Federal do Paraná, né, o Laboratório de Ecologia e Conservação e a Mar Brasil, a gente tem quase 20 anos de trabalho com as tartarugas marinhas no nosso litoral, com diferentes projetos, com diferentes abordagens. E nesses projetos, o que a gente tem visto foi um aumento na interação dessas tartarugas marinhas com lixo, principalmente a tartaruga verde, que é essa que está passando na nossa imagem aqui. Essas tartarugas juvenis, nascidas em diferentes lugares do Atlântico, do Oceano Atlântico, vêm para o litoral do Paraná para se alimentar e para se desenvolver. E aqui, infelizmente, ao longo da sua migração, elas encontram muito lixo no mar. Então, a gente tem observado um aumento nessa interação, com quase 80% das tartarugas verdes juvenis encontradas mortas no nosso litoral. Elas têm interação com lixo, né? Mas também uma preocupação com contaminação química. Então a gente tem encontrado vários tipos de compostos químicos relacionados inclusive a defensas agrícolas, né? Nas tartarugas marinhas a gente também encontra alguns metais pesados, né, no tecido delas, o que é reflexo
né, dessa chegada dos compostos químicos no ecossistema estuarino e oceânico, uma grande preocupação hoje mundial, essa poluição química. Mas a gente também tem outras preocupações, por exemplo, a presença de micro-organismos como bactérias, fungos, vírus, que não eram comuns no ambiente marinho e que hoje têm efeitos na saúde das tartarugas verdes, e as questões mais de perdas de ambiente, né? Hoje, por conta, por exemplo, do nosso desenvolvimento urbano, muitas vezes feito de maneira desordenada, ele causa a degradação dos manguezais, das áreas de restinga, né, para a especulação imobiliária, e com isso a perda das áreas de alimentação das tartarugas marinhas e de várias outras espécies marinhas. Uma outra preocupação também é a sobreposição entre as áreas de ocorrência das tartarugas e da pesca. E várias atividades pesqueiras podem capturar acidentalmente tartarugas marinhas nas suas redes. E isso pode trazer pode tanto levar o animal a óbito, como pode trazer alguns tipos de lesões, né, na saúde do animal, que depois, dentro desse ambiente já mais degradado, não consegue se recuperar. O que a gente tem observado ao longo dos nossos anos de trabalho foi um aumento na interação com o lixo, um aumento da interação com a atividade pesqueira e novos patógenos no ambiente marinho, que são preocupações tanto para a saúde dos animais como para a saúde humana. Camila, um outro ponto que eu queria te perguntar, já que você comentou sobre essa questão do desenvolvimento urbano, a gente tem obras no litoral, né? Tivemos a revitalização ali da Orla em Matinhos, muito tem se falado e comemorado por parte da sociedade o avanço na construção da ponte de Guaratuba, mas o que também é fato é que estas obras geram um impacto gigantesco na vida marinha. Acho bem interessante esse ponto, porque eu estava, inclusive, ao longo dessas últimas semanas, em algumas discussões com relação a esse compartilhamento de ambientes, né? Então, a gente tem vários interesses econômicos, a gente tem uma questão social, né? Todo mundo quer ter acesso à educação, à saúde, à qualidade de vida, uma questão ambiental, porque a gente esse planeta só depende das outras. Então, é muito importante essas nossas obras de desenvolvimento, esse nosso crescimento econômico já associado a uma conservação da biodiversidade, principalmente para garantir a nossa qualidade de vida, né? Se a gente não tiver, eu tenho preocupação com toda a biodiversidade, mas mesmo aquelas pessoas que não têm essa preocupação, se elas estão preocupadas com a saúde humana, elas têm que se preocupar em garantir questões ambientais. Lembrar que é do oceano que vem o oxigênio que a gente respira, 100% vem do oceano. Os outros 50% vem da floresta, né? São os manguezais que conseguem captar carbono e reduzir os efeitos das mudanças climáticas, que são tão importantes se a gente pensar na matriz agrícola do nosso estado, né? Então, garantir uma sequência de chuvas e de secas dentro de um balanço, dentro de equilíbrio, depende do oceano, depende dessa biodiversidade. Então, qualquer evento que seja feito no livro, ele tem que ser mundoso. Tem uma responsabilidade, inclusive mundial, de garantir questões de serviços ecossistêmicos, de garantir essa dinâmica dos ambientes. E para isso, os impactos eles têm que ser mitigados, minimizados ao máximo, né? E os nossos interesses de desenvolvimento econômico precisam ser, de alguma forma, balanceados com as questões ambientais. Então, assim, de forma alguma, eu vou dizer aqui para vocês que a conservação da natureza é contrária ao desenvolvimento econômico. Não é contrária, né? O que a gente precisa é integrar os nossos interesses, os interesses humanos com os interesses das outras espécies, né, que compartilham esse ambiente com a gente gente garantir bem-estar para todo mundo. Porque no fim, acho que o que todo mundo quer é saúde, né? E para termos saúde, todas as espécies desse ecossistema precisam estar bem, precisam estar com qualidade, precisam ter as suas características e os seus parâmetros vitais garantidos. Equilíbrio, né? Sempre, não só com relação a essa interação entre humanos, enfim, também é preciso respeitar o espaço-ambiente de cada um. Camila, eu queria te perguntar com relação a essas ações que são feitas com as tartarugas. Isso acontece num barco, ele é equipado, até dá para chamar de ambulatório móvel. Que tipo de atendimento é feito no barco? Os pesquisadores vão para o mar, inclusive de que maneira conseguem olhar o estado de saúde dessas tartarugas? São utilizadas redes de pesca para que estes animais consigam ali
permanecer até que o pesquisador vá com a frequência para poder olhar o estado da tartaruga, poder fazer uma análise? De que maneira que funciona tudo isso? Bom, vamos lá. Esse trabalho é um trabalho de avaliação de saúde que a gente faz desde 2014 já no litoral do Paraná, né? Esse trabalho ele tem uma rede específica, então ele é semelhante a uma rede de pesca, mas ele é uma rede construída exatamente para não causar nenhum tipo de dano à tartaruga marinha e também garantir a segurança da nossa equipe, que, como vocês podem ver, fica dentro da água fazendo o manuseio. É uma rede relativamente pequena, de 50 metros de comprimento por 2,5 metros de altura. Ela é bem fininha, então quando a tartaruga, se for uma tartaruga muito grande, se a gente não tirar ela rápido, ela rasga a rede e segue, né? Então a gente tem todo esse cuidado. Quem faz essa rede pra gente é o Seu Belo, que é um pescador aqui de Pontal do Sul e que vem trabalhando com a gente também desde o início do projeto e sempre cuidando em nos ajudar a deixar essa rede com o menor risco para a tartaruga possível, né? Você tá vendo aí, ela tá enroscada no cabo, né? A nossa equipe rapidamente já vai para fazer essa avaliação. Então a gente captura as tartarugas principalmente na região da Ilha do Mel e da Ilha das Cobras, que são duas unidades de conservação do estado, né? O Parque Estadual da Ilha das Cobras e o Parque Estadual da Ilha do Mel. E nessas áreas a gente faz, então, a gente coloca essas redes, captura os animais. Os animais capturados, eles vão para essa embarcação, que é um ambulatório móvel. Ali a gente tem médicos veterinários, a gente tem todos os equipamentos, todos os materiais, medicamento. Se esse animal não estiver bem de saúde, a gente já faz o atendimento dele. Se ele estiver bem, a gente começa os procedimentos de coleta de sangue para análise, que nem a gente faz o backup. A gente faz ali um backup, não, desculpa, check-up. Faz o check-up, a gente faz o check-up dos animais também. Então a gente faz ali uma avaliação hematológica, bioquímica, a gente coleta amostras para saber se eles têm algum tipo de doença, a gente coleta amostras de DNA para saber a origem desse animal. A gente coleta amostras de isótopos estáveis para saber aonde eles estavam comendo e o que eles estavam comendo, para ter essa ideia do ambiente que eles estavam, se era um ambiente mais degradado, menos degradado. A gente faz análises com uma coleta de SWAB para saber que tipo de bactéria, vírus, fungos, né, estão expostos. A gente marca esses animais metálica que nos permite acompanhar esse animal ao longo se ele for recapturado. Além disso, a gente tem 2 outros trabalhos interessantes aí agregados. Um é o uso de um transmissor satelital, que a gente coloca nessas tartarugas e consegue acompanhar elas por imagem de satélite, por sinais de satélite. Então, eu sei por onde as tartarugas estão caminhando e com isso a gente consegue saber as áreas principais e de maior preocupação para a conservação delas aqui, não só no Paraná. A gente já teve animais que foram marcados aqui e chegaram lá na Bahia. Essas são as anilhas metálicas que a gente usa, né? Mas também o uso de um transmissor agora por acústico, que a gente coloca nas tartarugas. A gente tem vários receptores colocados aqui no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e quando os animais passam por esses receptores, a gente também sabe por onde. Então, esse é uma nova que a gente, em parceria com o Eros, né? Então, é uma parceria grande com um recurso do Fumbio, que a gente tem conseguido avançar no entendimento não só da tartaruga marinha, mas de raias, de outros peixes e de meros, para entender essa movimentação dos animais no litoral do Paraná e quais são as áreas prioritárias para a conservação dessas espécies, né? Então isso nos permite, inclusive, avançar na questão da gestão, da organização, do que você tinha me perguntado antes, das questões econômicas, do nosso desenvolvimento econômico, conseguir casar essas informações do que são as áreas mais importantes para a economia e o que são as áreas mais importantes para a conservação. Camila, para encerrar, eu te pergunto, essa pesquisa já é feita aí há 18 anos, né? Qual que é o futuro? De que maneira vocês observam a movimentação desses animais e a importância da continuidade dessa pesquisa enquanto sociedade, principalmente? Eu acho que um dos pontos para o futuro é exatamente o que a gente está fazendo hoje, João, é a gente conseguir divulgar essa pesquisa que é realizada. Eu sempre gosto de reforçar que a ciência é a nossa ferramenta de compreender como é que as nossas ações no passado, as nossas decisões no passado nos trouxeram aqui, que ganhos e que perdas a gente teve até aqui, e olhar o que a gente quer para o futuro, tomando decisões que sejam mais coletivas, mais inclusivas e mais sustentáveis, né, para o ser humano e para o restante da biodiversidade. Então eu entendo que os próximos passos do nosso trabalho é uma aproximação maior com a própria sociedade, levando essas informações e junto com o conhecimento tradicional, junto com os tomadores de decisão, os empreendedores, as pessoas que vivem no litoral e
e que usam o nosso litoral, a gente possa buscar soluções para minimizar os impactos que a gente tem visto à biodiversidade, mas que também são impactos que vão afetar a curto e médio prazo a saúde humana. Então é bem importante que a gente tenha essa aproximação com a sociedade e essa construção conjunta, né, de soluções para esse ecossistema, mantendo a nossa biodiversidade e esse nosso patrimônio da humanidade, né, que é o litoral, patrimônio cultural, patrimônio ambiental, que todos nós, de alguma forma, temos uma responsabilidade com o cuidado. Tá aí. Camila Domit, coordenadora técnica das ações com tartarugas marinhas do programa Rebimar e do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR. Camila, obrigado por nos atender. A Camila conversando com o Pan News Curitiba, direto da Ilha das Peças. Aqui tá friozinho, Camila. Como é que tá o tempo aí? Aqui tá com uma cara de chuva, mas eu tô de camiseta, teve até um solzinho, os golfinhos estavam aqui atrás, agora dando um show aqui na Ilha das Peças. Gente, esse lugar é incrível, pra quem não conhece, vem conhecer, porque é muito bonito. Muito bacana. Camila, obrigado por ter nos atendido, bom trabalho pra você, excelente pesquisa. Obrigado, bom pra vocês, bom dia a todos. Obrigado, a gente conversou com a Camila Domit, né, falando sobre esse trabalho tão importante. Essa pesquisa com tartarugas marinhas é feita desde 2007 pelo Laboratório de Ecologia e Conservação e desde 2014 tem parceria com o programa Rebimar, que é de recuperação da biodiversidade marinha. É uma iniciativa da Associação Mar Brasil, desenvolvida com patrocínio do governo federal através do programa Petrobras Socioambiental. Em 2024, o estudo ganhou um novo parceiro. É o projeto de conservação da megafauna marinha. Esse projeto é mais uma iniciativa Mar Brasil e da LEC, do Laboratório, de Conservação, junto com o grupo do projeto Meros do Brasil, financiado pelo Funbil. Agora 10h26.